conheceu por meio de um dos outros curadores, que é o Gabriel Kozlowski, que tinha trabalhado, né, em algum momento. Foi Instagram mesmo. Foi Instagram, é verdade. Ela tagueou a gente numa foto. Quem é a maluca que tá fazendo isso? Eu vou ficar aqui do lado da E afinal deu uma colaboração super legal que vocês vão ver no catálogo, o trabalho da Carol da Mapping Labs foi feito especificamente para o livro que fizemos para a mostra. Então daí que nasceu esta ideia, esta colaboração. Então super feliz desse E fora isso também, o Mapping Lab ajudou muito a gente em questões que eu acho que são muito pertinentes para a discussão hoje, questões mais técnicas, algumas barreiras tecnológicas que a gente estava tendo, algumas dificuldades, principalmente no mapa do Picho. A gente fez um mapeamento um pouco empírico, onde não existia um banco de dados pré-determinado. A gente vai falar hoje com um pouco mais de carinho, e aí a Carol teve uma participação fundamental também nesse trabalho para o mapa que está exposto lá, além dos 10 mapas colaborativos, que são mapas complementares aos nossos mapas desenvolvidos formalmente. Sim, vamos fazer o seguinte, para a gente não entediar ninguém, vamos falar 10 minutos sobre o contexto da Bienal, Marcelo e eu. 10 minutos sobre os mapas em geral, a Chiara, e 10 minutos sobre algumas especificidades técnicas, o Rafa, e depois a gente abre para a conversa, assim a gente não cansa todo mundo. Então a gente realmente vai tentar calcular o tempo para não tentar prolongar. Queremos pular diretamente para a ideia dos mapas. A exposição Muros de Ar teve duas frentes. Uma foi um chamamento aberto a arquitetos no Brasil inteiro para entregarem projetos arquitetônicos que estivessem alinhados com o tema principal, que é Muros de Ar e o Free Space da Bienal de Veneza. E a segunda parte da exposição, seguindo um pouco para o pavilhão do Brasil, lá em Veneza, uma pesquisa feita especificamente para o projeto, que deu como resultado 10 grandes mapas. Realmente, como temos pouco tempo, queremos pular para o assunto principal, que são os mapas. Então, vale a pena ressaltar por que a gente chegou nessas ideias, né? Eu acho que a primeira questão que veio ao nosso encontro foi que a gente tinha uma certa responsabilidade em mãos frente a todo o processo de escolha da curadoria. A gente queria entregar algo que fosse realmente democrático. Um trabalho que eu fico muito feliz de a gente estar hoje aqui, porque é exatamente o que a gente quer, que esse trabalho se espalhe do ponto de vista investigativo, que outras pessoas com mais conhecimento, com certeza com mais conhecimento do que nós sobre os temas expostos, possam olhar para esses dados, olhar para esses desenhos e falar, olha, aqui a gente consegue enxergar questões que não estão sendo discutidas, a gente consegue realmente encarar problemas de urbanização referentes ao nosso país que a gente não estava visualizando, e essas descobertas foram um pouco o alimento para nós, porque durante esse processo a gente foi se deparando por questões, por meio dos consultores. A gente vai explicar um pouco a estrutura de cada mapa, de cada pensamento, cada discussão intelectual em torno de cada um, mas a gente foi nos deparando com questões que eram como que abrindo novas portas, a gente falava, então vamos investigar por ali, vamos realmente tentar demonstrar graficamente esse aspecto relacionado aos 10 temas. A ideia de por que fazer mapas? A gente está mostrando literalmente o processo de como fizemos. Assim, não para mostrar o making of, mas realmente as ideias. Os 10 mapas que hoje tem 3 por 3 metros começaram com 10 post-its. Assim, são os temas com os quais queríamos falar, pensando em como mostrar quão aberto é o Brasil a diferentes coisas, quão free space, porque esse era o tema da Bienal, quão aberto são as relações entre arquitetura e outras disciplinas, quão aberta é a relação entre o Brasil territorialmente e outros países, quão aberto. Então a gente começou a pensar nessas ideias e começamos a colocar temas, né? Foi assim o processo. E temas que a gente muitas vezes não estava vendo, por exemplo, nas universidades. A gente fez uma breve pesquisa e percebeu que não tinha
não existe uma disciplina que fale, por exemplo, de real estate, né, de investimentos imobiliários dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, vamos falar a respeito disso, vamos pesquisar. Porque existe uma barreira. Sempre pensando, qual é a linha de raciocínio? Sempre pensar em como abrir a conversa a diversas disciplinas. Porque pensamos, se vamos mostrar projetos arquitetônicos no pavilhão, a gente tem que mostrar o contexto urbano onde esses projetos se colocam no Brasil. E a relação de escalas era fundamental. Não dava para falar de arquitetura sem falar de urbanismo, e não dava para falar de urbanismo sem falar com as diversas disciplinas. Então, um dia falamos, vamos lá, vamos colocar os 10 temas, vamos falar de cada um dos temas, e rapidamente reparamos que nós não somos os profissionais de cada um desses temas. A gente não quis em nenhum momento fazer um doutorado de cada um dos temas, sabe? A ideia foi, vamos colocar a informação, vamos nos relacionar com profissionais que saibam de cada um dos temas, vamos colocar isso graficamente e que isto seja o primeiro teaser para depois ter uma devolutiva. Então, esse foi o começo. Começou assim, com essas post-its, essas ideias. Depois, vocês veem aqui, literalmente, que essas ideias depois foram uns croquis, uns desenhos, né, que foram se transformando. E esses croquis viraram isso, né? E os croquis depois começaram a virar mapas, e os mapas começaram depois a ser realidade. Uma vez que a gente tinha um pouco essa ideia, a gente falou, vamos começar com uma grande equipe que possa nos assessorar, e vamos ter uma equipe interna para poder trabalhar. E aí que chegaram pessoas-chave como o Rafa, a Chiara e outros vários mais. Estão aqui alguns outros, e assim que a gente começou a continuar o projeto. Eu acho que isso responde a duas questões fundamentais. Um, de que a gente tinha certeza que a gente estava disposto a desenvolver um trabalho que era colaborativo. Então, entrar de cara em questões que a gente não tinha domínio implicava necessariamente em procurar consultores, e tecnicamente nem todos nós tínhamos o domínio, nem a força braçal e intelectual para desenvolver essa exposição. Então, foi muito legal nesse sentido, porque foi uma abertura, sabe? Assim, vamos se expor, vamos nos colocar em risco e vamos procurar essa ajuda e essa colaboração. E com isso a gente conseguiu encontrar os parceiros puderam também se debruçar de uma maneira bem aprofundada, porque eles tinham total liberdade para também definir e opinar sobre o lindamento de cada mapa. Por isso a importância de cada colaborador. A gente tem, né, a gente brinca que um mapa é da Chiara, o outro mapa é do Rafael, isso internamente, porque no final das contas, no corre, a responsabilidade caía sobre uma pessoa, mas intelectualmente todo mundo, um ajudava o outro, um colaborava o outro. E eu acho que só vale a pena também mencionar que um outro aspecto que foi muito significativo foi que a gente também quis abordar de diferentes escalas. Como a gente estava indo da questão do projeto para uma escala mais continental, a gente fez essa transição, e isso já implicava em bancos de dados muito diferenciados e muito diferentes, né? Vindos de muitos lugares. Outra questão que foi bem importante, como se conformou cada um dos mapas. Chegamos neste ponto, vamos fazer esses 10 mapas, que claro, isso foi definido também pela questão do espaço. Ao final, os mapas tinham que estar expostos em algum lugar, a gente fez tipografia, mais ou menos cabem 10 mapas. Então isso foi uma das coisas que foi o norte. E outra coisa foi a questão da escala do próprio espaço. Vamos fazer uns mapas de 3 metros, que foi uma piração, mas ao final deu certo, no sentido de que a escolha curatorial foi de não colocar nada no centro do pavilhão e só utilizar as paredes. Para utilizar as paredes, a gente tinha que fazer uns desenhos grandes. E por que estou falando disso? Porque, ao final, a escolha do tamanho deu também, de certa maneira, o norte do tamanho da pesquisa e do tamanho da escala da informação, da densidade da informação. Então, essas escolhas que foram preliminares foram muito a base, foram fundamentais para ver
quanta informação colocar, que tamanho de informação, qual densidade de informação, etc. E ao final, quando chegamos nesta etapa, falamos, bom, esses são cada um dos temas, então do território até a escala da cidade, vocês vão ver. E para cada um dos temas, vamos então falar com um consultor que não seja arquiteto. Então, para cada um dos temas... isso vinha de princípio, porque também lidar com fronteiras, na nossa disciplina, a gente acreditava que estava totalmente vinculado ao fato da arquitetura conseguir se relacionar com outras pessoas de uma maneira real, de uma maneira direta, não somente por influências filosóficas ou alguma coisa. Não, é um economista realmente ajudando, orientando a interpretar uma série de dados e como que a gente ia georreferenciar e tornar esses dados visíveis. Sim. Bem com essa ideia assim de vamos identificar os problemas, expor os problemas relacionados a todo esse contexto de urbanização no país para poder promover uma ação possível sobre essas questões. Então, isso mais ou menos nos levou um mês, três semanas, porque a gente não tinha muito tempo, então a gente teve que... Acho que é legal falar sobre isso. Final de novembro a gente foi contactado e apresentamos... E apresentamos o projeto 19 de dezembro. Então, foram sessões muito intensas durante quase todos os finais de semana para a gente conseguir chegar nisso. E ao final, como isto se transformou em isto, realmente foram muitas horas de trabalho de uma equipe incrível, que acho que vocês damos a palavra para eles para a gente falar de como a gente pulou disso para isso depois de todas essas... Curioso até que a gente não fez, só internamente a gente divulga o tempo que a gente teve para desenvolver a exposição e os próprios mapas, mas a gente fez uma contagem de horas de cada trabalho produzido, porque é bonito de dar uma olhada. Então, pode ir lá. Sim, vai ser. Vocês 10 mapas? A gente vai expor primeiro os 10, assim, de uma forma geral também, para depois, acho que até é legal de fazer uma palestra, assim, mais curta. Acho que também expor para dúvida, né, trazer qualquer questionamento, ou assim, às vezes alguma coisa mais pontual de outros mapas também. A gente vai aprofundar em 3 mais, mas a gente trouxe todos para dar um repasse geral também, contextualizar um pouquinho. Só uma questão, a maneira de como vão ser apresentados tem a ver com a questão da escala, então do mundo até a cidade. Isso tem muito a ver com a questão do próprio catálogo, porque uma das pilares da exposição era a exposição e o livro. Então, a leitura disso orientou também a ordem que a Raquel vai mostrar. A gente tem uma versão do livro aí que pode passar depois, se alguém tiver interesse em ver. Acho que vai ficar na exposição. Então, a gente vem, né, da escala, colocando isso no slide, assim, o que cabe, mas assim, o que de fato daria para ver, assim, na escala real, né? E aqui é a primeira aproximação, então a escala global, né, que é assim, qual a barreira da atuação dos arquitetos numa escala global. E, bom, vou passar rapidinho assim, esses primeiros, depois a gente entra. Aqui, em cada um dos mapas, a gente colocou um plate number, né, que a gente chamou para referenciar algumas informações que a gente achou que sintetizaria assim, bem alguns pontos, assim, quão trabalhoso foi, quantas pessoas assim, nessa equipe interna, né, que estavam envolvidas, porque assim, pessoas envolvidas na verdade podia ter 200, mas assim, as que trabalharam diretamente, assim, quantas fontes, né, esse mapa está trazendo. E eu acho que isso acho que inverteu. Inverteu embaixo. Essa aqui são as horas. Será 66 programas. Não, tá errado. De repente vocês estavam um pouco indecisos. Mas foram 6 só. 966 fontes. A gente vai trazer cada programa.
Então, também a questão da imigração, né, os fluxos humanos, com aberto ao Brasil, né, a recepção dos imigrantes, e também a questão da migração, né, da questão interna mesmo. O plate number que a Kiara está falando, ele vinha aqui sempre, né? Na legenda, assim, tinha esses números. É um número de referência. Um número de referência que parecia quase como um código de barras e tinha esses números. Então, aqui também, né, assim, data da última revisão, quantas horas foram dedicadas, as pessoas envolvidas, quantas fontes, né? Então, é interessante ver também quantas bases de dados a gente teve e o que isso a gente conseguiu dissecar, né? Quanto que a gente conseguiu tirar as informações. Então, esse também a gente vai explicar mais a fundo, que é o de commodities, né? Quão sensível ao ambiente urbano, à movimentação de commodities. Também trazendo a quantidade de horas, os programas, os fontes. Então, a paisagem fluida, eu vou passar mais rapidinho desse. Mas aí começa essa relação do mundo, agora um pouco, né, chegando cada vez mais a América Latina, né? Este já chega no continental. Também, se tiver qualquer dúvida em relação aos mapas que a gente está mostrando aqui no começo, a gente pode falar sobre isso depois. Se não for um dos três que a gente vai abordar um pouco mais a fundo. A gente queria expor um pouco todos também para isso, para dar uma sacada geral do trabalho. Então, assim, também sempre aproximando aqui também, ainda na escala da América Latina, né, a questão da fronteira do Brasil com os outros países, a fronteira da própria, dos biomas, né, da Amazônia, também as fontes, os programas. Aqui a questão que a gente chamou de histórica, né, quais são os limites da formação urbana do Brasil, então traz já entra no Brasil. Já entra no Brasil. E nessa aqui também, nessa mesma escala ainda, estou discutindo um pouco qual a agenda do capital e da arquitetura, os investimentos no mercado imobiliário. E aí também um pouquinho mais próximo agora, né, a questão que esse daqui é um mapa um pouco mais particular, talvez porque nele mesmo a gente faz um retrato assim, das várias escalas, né? Então, no programa Minha Casa Minha Vida, então desde a escala federal, né, da questão do programa, a questão metropolitana, de inserção urbana do projeto também. Então vai aproximando mais. Isso aqui, aí as divisões sólidas, né, que chamou, que são as fronteiras já dentro da cidade, dos tecidos urbanos, qual que é a escala seguinte. E aqui, finalmente, a escala do objeto mesmo, né? Do muro como o espaço do picho, como objeto do edifício. Do edifício. Também. E aí aqui a gente trouxe um pouquinho do processo geral, assim, do que foram as cartografias. Acho que, assim, todo esse processo foi um pouco fluido, não é certinho, assim, como a gente... acho que seria, como a gente está aqui olhando para trás, até um desafio assim colocar, mas acho que essas grandes etapas resumem bem, né? Então, assim, a abordagem, a construção, que é isso que a Sol falou também, do debate, de como a gente foi chegando no tema e qual seria a abordagem de cada tema, né? Os insumos, que seriam as bases de dados, quais foram as informações que a gente coletou para chegar nessa questão, assim, como ficaria de fato o mapa, né, qual seria a materialização disso. Então a pesquisa, os parceiros entraram muito nisso. A gente achou legal também colocar a lei de transparência, que foi uma ferramenta super importante para a gente. E é legal também destacar que todas as informações que a gente tem nos mapas, assim, a gente conseguiu, a gente não pagou nenhuma, eram todas públicas, gratuitas. Então, assim, foi alguma sessão, talvez. Concessão também, sim. IAB, OCAL, eu acho que a única base privada que a gente usou foi do DataZap, né? Do Zap Wellness. Sim. Era privada, é verdade. Mas eu acho que foi a única de todos que a gente usou. Então, assim, foi realmente uma lista bem extensa, assim, de bases que a gente foi conseguindo também, conforme, assim, com vários instrumentos, os parceiros ajudaram bastante nisso, e lei de transparência, né? E aí entra na questão mais de execução, assim, do processamento, do ensaio de quais seriam as visualizações, né, como seria a questão gráfica, processar todos os dados, filtrar aqueles que a gente queria que compusessem a narrativa, né,
E então também isso ajudou, assim, todos esses programas que a gente listou foram super utilizados, assim, eles fizeram parte dessa parte do processo. E a finalização e a materialização também super importante, justamente pela escala, né, que a Sol comentou, então assim, 3 metros, 3x3, né, era um desafio, assim, que já influenciava desde o insumo, né, então desde pegar os materiais, achar uma base que teria resolução 3 metros, então isso era assim, eram conquistas e desafios. Assim, até viabilidade de execução. Chegou em Verona, não conseguia processar um quadrante de um mapa. Então, teria a Chiara lá online reenviando. Então era bem assim, reparamos desafio. Que muitas das bases, né, que insistem disponíveis não tem essa resolução. Então, tinha que ser criada essa base a partir de uma base que isso influenciou bastante, assim, também levou a gente a descobrir novos jeitos de, assim, conseguir vetorizar as coisas, sabe? Então, uma imagem não seria suficiente, né? Acabou que a gente explorasse outras técnicas também desse processo. Por isso, tem um trabalho constante disso. Então, aí, assim, um pouco da aprofundação que a gente vai fazer, né? Então, do crossbreedings, do commodities e do picho, que foram os que o Rafa estava mais envolvido diretamente, sem que a gente consegue falar com mais propriedade, mas também os outros a gente pode depois explicar, pelo menos, qual a foi temática, a lógica dos outros. Porque para algumas coisas desses mapas tiveram uns processos meio parecidos. Então, esses acabam cobrindo tecnicamente algumas vezes estratégias que mais e ao mesmo tempo são bem, esses 3 são diferentes. São, também, sim, principalmente que são as 3 escalas, né? A questão mundial do Brasil. Então, começando por cruzamento, né, que a gente chama de crossbreedings, vai discutir a questão da presença e das barreiras dos arquitetos no exterior e no Brasil também, mas de outra forma, né? Então, assim, a gente começou com... Um segundinho, conceitualmente, esse mapa, mais do que tecnicamente, a ideia era entender como o Brasil é aberto a estudar, ou seja, os arquitetos a estudarem fora do Brasil e a receber estrangeiros também ao Brasil para estudar arquitetura. Como está conformado a educação de um arquiteto brasileiro, para onde ele vai, entender quais são as referências que a gente está colhendo. Acho que tem muitas questões que são muito intrínsecas ao próprio desenvolvimento da arquitetura no Brasil. Como é que esse quadro de arquitetos que atuam se compõe, onde tem identidade? Era uma questão que fugia um pouco da questão territorial, mas de verdade de pensar quem projeta hoje, onde é educado, como é educado, com a formação e enfim, deu isso. Então a gente tinha um mundo, né? E aí aqui a gente vai indo um pouquinho por camadas, assim, porque os mapas acabam sendo muito com muitos layers, assim, então a gente vai secar um pouquinho esses mapas. E então, assim, por exemplo, esses spikes, né, que a gente chamou, esses alfinetes, né, que estão indicando os dados da CAPES, então foi a nossa base de dados para esse mapa. Era uma lista super extensa de todos os intercâmbios que a CAPES concedeu à Bolsa, então desde 1998 até 2016, então passa também pela questão da Ciência Sem Fronteiras, né, a gente quis pontuar isso. Então, começando com essa base de dados, crua, né, bem, assim, não estava trabalhada, então a gente já filtrou tudo, a gente trouxe, assim, só uns prints para mostrar um pouco dos programas, porque acho que a questão processual era um dos maiores interesses. Uma pergunta, já estava referenciado? Não estava. Esse também foi um dos desafios, né? Aqui já é um pouquinho mais tarde, então já tem as coordenadas de cada universidade e tal, mas isso também foi um processo de georreferenciamento. Só tinha os nomes e a base em si também era feita, dava para ver que estava sendo feita há um tempo, assim, e tinha algumas falhas nela mesma, né? Como vocês também já devem conhecer. Então, erro do nome, coisas repetidas, então isso tudo. Mas no final vocês só tinham um destino, né? Vocês não tinham a origem, né? A gente nunca conseguiu a origem. Sim, essa foi uma das questões que a gente sempre falava, ao final vem do Brasil para o mundo, mas gostaria de saber se vem de Goiás, São Paulo. Para onde vamos, né? Mas é curioso porque também tem os dados do Brasil referentes ao levantamento do IAB nacional.
e aí você consegue pelo menos ter um entendimento de onde está o capital e onde que... Aqui, então assim, esses são os dados territorializados e quantificados, né, que a gente está chamando. Então, a gente está pontuando onde eles estão e quantos são, né? Porque depois, aqui também no GIS, né, então já passou pelo georreferenciamento, a gente já conseguiu ver qual a quantidade de alunos que estão indo para cada lugar. Aqui a gente ainda não está qualificando para falar que ano que foi, a partir de quando teve mais alunos, isso viria depois, assim. Isso é outra camada do mapa. E então assim já mostra, já vai ficando nítido, né, as barreiras que a gente estava imaginando e instigando também, né, da questão europeia e norte-americana também, como isso influencia, quantas tem na América Latina também. E aqui já é um pouquinho mais para frente, então quando a gente pega essa base de dados e tem assim essa dificuldade de como vetorizar, como georreferenciar tudo, e aí nosso mestre de software, Rafa, ele fez um comando que assim a gente conseguiu referenciar as coordenadas e todas essas quantificações, esses estudantes, quantos foram, etc. Territorializado, né, georreferenciado com o que a gente tinha trazido do GIS. Então aqui também é só um pouquinho só para assustar um pouco os comandos. Já fala, explicar minimamente o que é o Grasshopper, porque vocês estão bom. Se pudesse falar rapidinho. Vai do GIS ou Rhino, do Rhino? Então, o Grasshopper ele é um plugin, ele é uma linguagem de programação com componente visual, tem as etapas ali dentro, é um plugin para Rhino, que é um programa de CAD, né? Modelagem 3D, o modelagem 3D para desenho industrial, arquitetura e série de funções também utilizam, e ele facilita um pouco da linguagem, né? Ele faz essa programação em etapas, em componentes, ele é aberto para outras linguagens de programação também, então você pode fazer scripts com VBA, com C#, com Python dentro dele, e você pode puxar dado dentro dele através dessas programações também. Então foi um pouco que a gente fez, a partir do shapefile, dessas tabelas que a gente tinha, a gente conseguiu introduzir isso aí e referenciar esses parâmetros já referenciados, né, para uma outra geometria. Então referenciar uma esfera como se fosse um globo, criar um sistema de coordenadas em cima desse globo e usar as coordenadas que já existem para simular um globo de novo. Então a questão é que assim, a gente vai passar por um render, né? E o render teve que vir do Rhino, porque até parece estranho, né? Vai sair do QGIS, que é georreferenciado, já é globo. A gente foi para o Rhino justamente porque precisava ter essa compatibilidade das bases. Então, por exemplo, a gente conseguia fazer a projeção esférica no GIS e tal, a gente achou esse jeito. O problema é que não dava perfeito não encaixava perfeitamente com a base do Rhino, do render, né? Ele não fazia exatamente como, assim, numa precisão de 3x3 metros, isso limitaria. Então a gente... E tem coisas que agora, assim, parecem super lógicas e lineares, mas também escolher como que a gente vai fazer esse mapa, por que o mundo ser transparente, O Gabriel Kozlowski, que obviamente não está aqui hoje, teve uma grande coordenação disso também, de pensar como que temos essa base, temos a outra, temos as ferramentas, mas o que vai ser isso gratuitamente, né? Que é aquele diagrama, né? A gente vai do processamento dos dados para a visualização. A visualização para a visualização. Funciona, não funciona. Vai e volta, a gente vai filtrar outras coisas. Então aí, esses mesmos dados agora qualificados, né? Então os dados da CAPES e do CAL, então o CAL que a gente eu tô falando, assim, a gente conseguiu essa base do CAL que veio, que tem a quantidade de arquitetos atuantes registrados no CAL, no Brasil inteiro, por município, assim, pelo nome do município, né? Então a gente teve um trabalho de compatibilizar com os dados do IBGE, como que seria para georreferenciar, né, de novo essa questão. E então, assim, filtrar também os dados. Desse daqui a gente tirou a questão do gênero, a gente traz para o mapa quantas mulheres arquitetas e quantos homens arquitetos, né, que fazem parte dos profissionais, assim, arquitetos no Brasil.
Então, isso já faz parte da qualificação desse dado, né? Antes era só quantificado e territorializado, e agora a gente está qualificando. Essa ideia de fazer o CAL foi porque justamente o que você perguntou. Como a gente não tinha de onde vêm esses arquitetos que vão para fora, então pensamos em pelo menos mostrar onde os arquitetos do Brasil estão no Brasil. Então, tentar caçar esse gap que faltava com essas duas bases. Então, aqui também, vindo do Rhino, né, essa formação também foi feita no Grasshopper, e assim, essa composição radial. De fazer radial, né, essa aqui é uma das camadas do mapa. Então, aqui está no CAD. Então aqui está no CAD, porque depois do Rhino veio para o CAD para também ter algumas alterações de gráficas mesmo, porque o processamento do dado ele já está feito, né? Só que aqui, então, tem algumas questões gráficas que a gente vai mudar depois. Aqui a gente só está pontuando. Essas linhas, elas representam cada uma dessas marcas são anos, né? Então, a quantidade de alunos por ano que foi para essa faculdade desde 1998. Então, aqui ainda está meio, assim, a linguagem não dá para enxergar ainda, mas no Illustrator, no tratamento, a gente foi trabalhando isso e... Acima são as universidades do mundo. Essas são as universidades e aqui são as 400 cidades com mais arquitetos no Brasil, né? Então, tem alguns, inclusive, que e assim, mostra realmente quais são os pontos mais densos, né? Que tem mais arquitetos. Aqui, por exemplo, esses daqui são da parte norte e nordeste do Brasil. Assim, são todos os estados, norte e nordeste. E aqui todos são sudeste e sul. Então, assim, mostra a diferença da quantidade de cidades com mais arquitetos, né? Então, também... Aí, aqui, a gente vai discutir as rotas aéreas. A gente colocou como um fundo desse mapa para mostrar também a questão da polarização econômica mundial mesmo também, ver onde estão as ligações, sem centralizar tanto o Brasil, né? Então, e aí, também um pouquinho da base de dados que a gente conseguiu, do Open Flights. E foi uma técnica por WKT, assim, depois a gente pode discutir mais profundamente. Mas então teve todo um processo de processamento dos dados para depois poder ir para o GIS, né, como linha por enquanto, e depois ir para o GRASS para conseguir encaixar nessa esfera que a gente ia tirar direto do render. Né? Então esse aqui também outro Isso também em questão gráfica, para dar uma textura ao mapa que tivesse, né, que fizesse sentido com o tema do mapa também, porque pela escala... E mostra mesmo também a polarização, né? Assim, quando a gente vê o mapa, dá para ver assim, a concentração do que é o norte, né, do mundo, e assim, quão escasso também são os destinos, né, pela CAPES, e mesmo as rotas aéreas são muito menores. Então aí a questão do render mesmo, a gente conseguiu uma base que foi que assim, acabou sendo suficiente assim, finalmente para a gente pesquisou muito. E foi uma base utilizada pelo Waishan, que é do MIT, né? Pesquisador do MIT. E assim, é um TIFF com uma resolução muito boa mesmo, ele é enorme. E a gente envelopou ele no Rhino e como um material mesmo, e aí renderizou a partir disso. Só que o render, né, como a gente assim, vê no mapa, ele tem a transparência, tem o continente atrás, teve um trabalho gráfico nesse sentido. E isso quis dizer que a gente teve que fazer o render em quadrantes, pelo tamanho, assim, foi mais de 25 horas por quadrante de render direto rodando. E mesmo assim a gente teve que fazer mais de uma versão, porque tinha que ter um com oceano, um sem oceano, e isso seria trabalhado depois no Photoshop mesmo. E com a transparência, com os efeitos para conseguir dar essa profundidade que a gente queria. E aí a gente entra no Commodities. Posso perguntar uma detalhe sobre o TIFF dessa base? Vocês tentaram Natural Earth? A gente...
Então, vocês conhecem. A gente pegou, a gente usou para algumas coisas. A gente usou pro... o ENE, para território, né? Mas eu não sei se tinha... Bom, não sei. A gente... não sei. A gente que o gargalo acaba sendo esse. Eu não lembro se eu não lembro, mas assim, a gente chegou a olhar, assim, chegou esse tipo tinha, sei lá, 4 GB de imagem, assim, acho que tem resolução. Sim. É que o Natural, ele assim, é mais temático mesmo também, né? É que a gente não queria o satélite, né? A gente queria a topografia mesmo que tem só do satélite. Vamos refazer. Volta. Substituir aqui, replace. Pra quem mexe com as coisas não conhece, o Natural Earth é um repositório legal de bases abertas de coisas que cobrem a Terra inteira. Então, às vezes você precisa assim, eu preciso de um shapefile com todas as costas, né, a linha de oceanos do mundo. Onde eu vou achar? Eu vou achar em cada país. Então, o Natural Earth é um repositório que tem esses dados abertos sobre o mundo inteiro. É como o Global Forest eu lembro a gente pegou muita coisa deles. A gente pegou muita coisa. A gente deu usar curva de nível, a gente deu usar... dos biomas também, né, do Abaca. Mas, então, sim, essa coisa das bases realmente foi uma pesquisa super extensa e assim, de várias frentes diferentes, porque cada um dos mapas estava pesquisando bem uma... E ainda assim a impressão ficou um pouco estourada esse tipo. Sim. Né? É que eu estava falando que ainda no último a pessoa falava nada, mas estava bom. Bom, tá, eu vou... Vocês vão colocar um diagnóstico do mapa trouxe ou é mais elaboração? Como você elabora o mapa? Pode falar, agora é mais a elaboração do... tá. Depois a gente vai entender o que esse mapa conta pra mim. Depois. É que eu é mais... Estou com dúvida, assim, se eu encontro mais para explicar como que vocês fizeram, ou se é para explicar qual que é a Acho que ideia. o convite foi para explicar qual que é a ideia de construção mesmo, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas a gente pode talvez dar uma pincelada nos 10 mapas depois para entender a questão de escala. Então, bom, esse mapa aqui traz um pouco sobre o fluxo material, apelidado aí de commodities, né? Porque o grosso da base explorava um pouco isso. Então, quais eram os elementos que mais compunham então, a economia do Brasil, que é a exportação de commodities. E, bom, uma ordem um pouco diferente do que foi apresentado anteriormente, a gente parte do Brasil nesse mapa, que é uma escala já. E, mais uma vez, a gente vai nessa apresentação levantar as camadas que compõem o mapa para dar uma simplificada nele um pouco. Então, a primeira coisa que aparece nele é a questão de importação e exportação, que é esse diagrama externo que a gente tem aqui. Essas linhas que cortam o mapa inteiro e compõem essas barras laterais. Que dá com... Se quiser voltar. Depois você redriga depois. Mas uma barra como essa estava representada de cada lado dos mapas e o tamanho de cada uma dessas barras é representante da exportação e da importação que o Brasil recebe de cada país por cada produto, que é uma base do CSEX de 2015. A gente conseguiu essa base, se eu não me engano, esse foi no Data Viva, né? Foi pelo Data Viva, que é um projeto que foi financiado pela FAPEMIG, o pessoal de BH, bastante legal também, te recomenda muitas das bases que eles divulgam, a gente tem eles divulgam, né? Porque a base realmente é do CSEX, mas eles que... Eles manipulam, eles triam um pouco os dados, facilitam um pouco o trabalho. Bom, além dessa composição então, que mapeia importações e exportações, e esses nódulos no meio são os portos, então por onde entra e por onde sai o quê? Então tinha essa relação de uma coisa que acontece no Brasil, que entra e que sai do Brasil, e a questão de interpretar isso de outra maneira, inclusive, que era a questão que a gente levantou como fixos e fluxos. Os fixos seriam, então, a presença desses commodities no Brasil, como que eles estão distribuídos pelo território nacional, o que eles são, na sua maioria, e como é que isso funciona, qual é a densidade que se apresenta no país. Então, aqui um pouco mais diagramático, a gente chega no mapa depois para ver isso um pouco melhor, que é mais ou menos isso. Então, os padrões que a gente tem aqui estão representados nesses tons de amarelo e marrom, a agropecuária, de modo geral, que foi algo que a gente achou via Global Forest Watch. Na costa brasileira, a gente tem representado a divisão de royalties de petróleo por município da costa, dentro de 2 legislações diferentes que existem em torno disso.
tem duas leis que regem como que cada município vai usufruir da tributação da exploração de petróleo. Serve para essa lei também. Nessas manchas mais escuras no mapa, que aparecem nessa imagem de tela, são áreas que tem bloco econômico de petróleo instalado. Os pontos vermelhos mais acidentados são extração de minério. E em cima está um pouco mais fraco do que eu gostaria, mas em cima a gente tem umas circunferências que são de extração de madeira também. E aí, representando, de acordo com a base CSEX que a gente tinha criado, os maiores compositores de exportação que o Brasil tem. Além disso, tem a questão dos fluxos no mapa. Isso foi, então, uma parte dessa pesquisa que a gente contou com o apoio de um pesquisador brasileiro também, Pedro Camargo, que desenvolve para o QGIS um plugin chamado Equilíbrio. Se vocês não conhecem, eu recomendo, é bem legal. Ajudou a gente bastante. E o Equilíbrio ele é um software que funciona para simular origem, destino e fluxo, né? Ele foi desenvolvido junto da pesquisa de mestrado do Pedro, em que ele usava bases do IPEA e da IPL, que é a empresa de planejamento logística nacional, e para simular isso, para ver como é que isso acontece, e triando isso com bases de dados que o Brasil tem. Então essa triangulação que aparece aqui, ela está deslocada. Essa foi uma das primeiras simulações que a gente fez usando o Equilíbrio com a ajuda do Pedro. E ela triangula o Brasil em micro-regiões. Essas micro-regiões compõem um conjunto de cidades e tem a informação de importação e exportação de produtos nessa malha inteira para todas essas cidades nessa base. Então, a partir disso, medindo de ponto em ponto a diferença que tem de produto, o nódulo, os nódulos e as conexões, né, as linhas, a linha vai ter a espessura proporcional a cada tipo de commodity que passa por lá, em 4 categorias diferentes. E aí, essa seria a sobreposição de tudo que acabou ficando no mapa, né? A gente não colocou isso inteiro, né? Categorias líquidos, grãos... Então, são essas coisas que a gente vê, exatamente. São 4 categorias que a EPL utiliza, que é a carga geral, que são coisas transportadas, até às vezes industrializados, granel líquido, granel sólido e granel sólido não agrícola, que acaba sendo minério, na maioria das vezes. Em cima dá pra reparar justamente ali onde a gente tem aquele ponto vermelho de extração, como essas bases se cruzam. Então, ali em cima, em mineração, é Carajás. Então, show! Então, aqui, ficou melhor, né? Aqui a gente tem Carajás. E a gente tem essa linha roxa de Carajás bastante grossa, ela é já a representação de fluxo de granel sólido não agrícola. Então, quando a gente somou essas bases, a gente viu fazer sentido, e a triagem acabou sendo pelo cruzamento dessas bases mesmo. Aqui que eu tinha mencionado dos círculos, né, que são fontes de extração de madeira também. E aí na saída disso, quando eles saem, de fato, a gente soma todos os commodities, todas essas faixas diferentes que estão sobrepostas aqui, e coloca isso no valor em carga, então em peso, que isso representa e isso que está saindo do país. E aí foi... Opa, perdão. Mostrando QGIS e Illustrator. QGIS e Illustrator. Então, muito QGIS para pegar essas bases, né, e passar do QGIS e trabalhar um pouco melhor. Passava por DXF, para você reter uma quantidade de informação gráfica vetorial. Dessa informação vetorial, você passava pelo Illustrator bem devagarinho, porque era muita coisa, bem devagarinho, com zoom fora da tela ali, modelando e arrumando tudo layer por layer, só olhando em cima da legenda para ver se mudou ou não, porque, desesperador. Os piores arquivos de Illustrator que eu vi na minha vida. Horroroso, realmente. O HD, o grid triangular estava no QGIS. Sim. Então, ele é a centroide, né, das micro-regiões. E aí todas elas têm algum tipo de fluxo rolando, né? Elas vão se desenhando com um mínimo. E o mínimo é maior que 0. Então elas se conectam, existe movimentação em torno de tudo. Mas em alguns lugares bem mais expressivo que outros, né? Então aqui do triângulo mineiro, né? Sai também, mesma coisa. Mineração acho que é o mais legal de ver, porque você cruza com um ponto vermelho, enfim. Certo. E aí, por último... Mas você consegue até quantificar também a importância dele em termos de fluxo e de intensidade frente às outras commodities. Eu acho isso muito surpreendente no mapa, assim, porque a gente não tinha essa expectativa. Vários mapas a gente não tinha uma expectativa de qual era o resultado gráfico, então dado ele que se impõe sobre qualquer decisão gráfica. Isso é
legal. E mesmo que você perguntou do diagnóstico, nós lançamos essa ideia de fazer um mapa com a ideia de mostrar alguma coisa e não de responder a nada em si, mas talvez sim, questionar, e a própria gráfica nos deu alguns resultados esperados e outros que não eram o que a gente estava imaginando. Que a hora que você soma essas bases é muito isso, vai aparecendo muita coisa que você não tem muito como prever, né? E muita coisa coincidente também, né? Que faz sentido. Total. A importação está só nesse lado do fundo. Esse lado aqui é a importação, né? Então são as linhas. São as linhas. E aqui a gente tem por país. Então a base social tem os países que saem e os produtos que. Essa é a exportação. A importação está aqui na esquerda, os fluxos que chegam e os fluxos que saem à direita. Na frente está isso? É. Aqui é por país, né? Então pra onde a gente manda, é isso mesmo. É isso mesmo. Manda pra lá, pro produto. Manda pra lá. É isso. Bom. Seguindo com os mapas, falar um pouco do mapa do picho. Foi um mapa que a Carol ajudou a gente consideravelmente para tirar. Você quer saber um pouquinho também da sua parte? Do mineração de hashtag. Mineração de hashtag. Bom, o mapa do picho tinha essa base, né? Essa base, eu vou explicar um pouco mais pra frente, ela sai quase inteiramente do que é... Não, ela sai inteiramente do que é disponibilizado pelo GeoSample. Tudo que está no GeoSample você consegue puxar e tratar e criar volumetria em cima disso com uma certa facilidade. E a gente falou assim, bom, a gente tem o modelo da cidade, como que a gente quer representar isso? Como a gente quer usar isso, então? E, bom, aí entre as hashtags que vão compor esse mapa, então, esses marcos azuis que estão ao longo do mapa, eles marcam número de likes e algumas certas hashtags que estavam relacionadas ao picho. Isso foi uma pesquisa que o Marcelo participou bastante também, entender como que essa divulgação acontecia nesse meio, né? Acho que é importante dizer que esse mapa foi desenvolvido em parceria intensa com a Escola da Cidade, primeiramente porque quando a gente iniciou, a gente não tinha nenhum banco de dados, a gente nem sabia que existiam hashtags relacionadas ao tema e que isso era um dado fundamental e efêmero e utilizado pela comunidade de pichadores, por eles mesmos. Eles utilizam isso como meio de comunicação hoje em dia. A gente começou a se aprofundar, chamamos o Jean Y, que é o Cripta Jean, que é um dos principais representantes, o cara que já pichou o curador. Imagina eu indo falar com o cara, morrendo de medo de jogar, já falei, o cara vai lá em Veneza, vai jogar, vai... E ele, ficou encantado porque, primeiro, a nossa proposta foi não discutir o picho em relação à arte, mas sim entender o impacto urbano em quais são as zonas, quais são as áreas, quais são as prioridades em termos de comunicação e expressão dessa... eles chamam desse um pouco de expor uma certa opressão, né, por meio dos muros da cidade. E às vezes eu tinha algumas ideias de que devia estar relacionado a alguns pontos do capital que até quando a gente cruzou com os dados do mapa WhatsApp isso se mostrou algumas inverdades, né? E aí com o pichador a gente estava na frente do mapa da cidade de São Paulo inteira, começamos pensando que seriam os caminhos, começamos pensando em mapear os grupos de pichadores, então teve muitas ideias, né, de muita dificuldade de como não expor as comunidades também, os grupos pichadores, isso foi muito difícil. E aí o primeiro banco de dados, que foi talvez o primeiro alimento, foi incrível. Na verdade, era a biblioteca do Jean. Então ele tinha desde a década de 70 recortes de jornais que a Escola da Cidade catalogou um a um. Todas as notícias, como que ela era, se era picho com CH, picho com X, porque isso tem uma diferenciação em termos de leitura acadêmica, se era uma leitura denegrida, então degradação, vandalismo, e em que lugar era isso. Daí a gente começou a perceber também que existiam alguns pontos importantes, como os principais ataques, que foram os ataques que aconteceram na Galeria Picho, na Choque Cultural, na Bienal de São Paulo e no TCC do Rafael, na Belas Artes. E aí todas as notícias relacionadas a isso, como que ia apresentar. Mas esse banco de dados não deram muitas linhas, né? E aí a gente partiu pro hashtag. De repente parecia que tinha um monte de informação. Na hora que você joga isso, 3x3 metros, são 5 linhas. Então, eu acho que cabe dar uma pincelada aqui antes. Então, a gente vê um pouco dessas faixas brancas que vão subindo ao longo do mapa. A gente vê um pouco dessas manchas vermelhas, que são cruzinhas, na verdade. E essas linhas azuis que vão aparecendo também. Então, chegar um pouco mais de perto nisso.
como eu mencionei, essas linhas azuis são as hashtags georreferenciadas que a Carol conseguiu minerar pra gente. Instagram, principalmente? Instagram. Foi só Instagram. Só Instagram. Foi. No meio teve até uma dificuldade que de repente aconteceu o Facebook, né, que saiu a questão de dados e o Cambridge Analytica e de repente eles mudaram a questão da API do acesso e a gente no meio do processo minerando todas essas hashtags. Então ainda teve uma revisão de código que até o Neto, que é especialista em Python, tudo que pode de computação, se dedicou nisso. Tem uma coisa interessante que é o caráter transgressor da extração dos dados, porque a gente teve que usar a API privada do Instagram. Esses dados são meio piratas, tanto quanto pichação. Essa é uma parte bacana assim, disso. E elas aparecem proporcionais ao número de likes, também estavam juntos do material filtrado, então quanto mais alta ela é o maior número de likes. E a intensidade da cor também tem a ver com isso, foram faixas que foram determinadas. Essas cruzinhas que apareceram foi a base que a gente mencionou, que acho que foi a única base deixada que a gente usou fora essa, que eu acabei de ficar sabendo que foi a base meio craqueada aí do Instagram também. Ainda gratuita. Gratuita também, né? E essa foi a do DataZap, então era por valor de imóvel anunciado na rede deles. Quanto maior, mais caro o imóvel está sendo anunciado. Então você consegue meio que ver num todo. Obviamente você não consegue tirar um panorama de tudo, porque nem tudo está à venda. Então tem uns furos na cidade, lugares que não tem nada à venda. Mas tem lugares que você vê muita coisa à venda e uma concentração de cruzinhas maiores e tal. E isso, como que o valor tá subindo ali no meio. Além disso, tinham as notícias e as multas que foram catalogadas pelo pessoal da escola. As multas também por conta da lei de acesso à informação. A multa estava já tinha um endereço. Tinha. E aí você conseguia cruzar isso, já referenciar isso. Você consegue até ver o que acontece quando o Dória entra no governo, qual que é a perseguição, aonde que ocorrem as multas. É muito interessante isso, porque tem, obviamente é um recorte, não é uma multa por interesse. Não é uma... E aí sobre a evolução disso acaba sendo aquela confusão que a gente viu mais cedo. Como é que isso foi feito um pouco então? Para já referenciar algumas coisas, de novo a gente recorre a algumas bases que a gente usou no Grasshopper, então estourar algumas listas, pegar coordenadas e recriar um sistema de projeção de coordenadas de pontos por latitude e longitude dentro do Rhino. Então aqui na verdade não é um exemplo, isso aqui é um exemplo falso. Isso aqui é um exemplo que a gente usou para universidades antes e tal, mas a lógica era a mesma. Então tipo, a gente fez exatamente a mesma coisa com as notícias, elas apareceram em cima dos lugares da cidade de São Paulo a partir do momento que a gente referenciou tanto tanto os dados do GeoSampa quanto os pontos das notícias com o mesmo sistema de projeção. Então você convenciona a projeção que você quer fazer, coloca as duas ali e elas batem, elas sobrepõem no mesmo lugar. E a gente inclusive teve que triar isso para ver se estava tudo certo, se não estava falando a Avenida Paulista em cima do Ibirapuera e coisas assim, não estava. Então aqui um pouco dessa questão de como o GeoSampa tem essa informação já, isso é facilmente estudado com um plugin dentro do Rhino que busca esses shapefiles. Ele cruza esses shapefiles numa base, é quase um GIS, né, chama Meerkat. E você tem o shapefile aparece inteiro com um retângulo dentro. Aqui por exemplo, da SAD, que é da prefeitura, se não me engano. Como exemplo, da SAD da Bela Vista, eu acho. Foi esse, não lembro. Mas aí ele tem um quadrante inteiro e você consegue tirar, e você consegue extrair qualquer coisa dentro desse perímetro. Você tem a informação de edifício ou de quadro, dependendo do shapefile que você está usando, né? E você cruzando isso, você tem aqui dentro essas informações adicionais do shapefile. Então você tem o ID da edificação, a altura da edificação e a área da edificação. Então você cruza o polígono, o perímetro do desenho da edificação com a altura, você tem uma extrusão que gera um sólido. E foi assim que a gente foi levantando pouco a pouco toda a geometria da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo que aparece dentro do recorte. A gente não levantou tudo. Já deu um arquivo bem grande. Deu. A gente teve um arquivo de 11 GB, né? 11 GB de modelo 3D. Tava gostoso de mexer. Aí falou um pouco sobre a finalização e materialização, que eram os ensaios e o ensaio de Verona, né? As primeiras impressões, como é que foi? Isso, né?
foi importante na metade do processo. A gente sempre estava correndo, né, contra o relógio, e pensar que ao final isso tinha que ser impresso, tinha que sair de certa maneira, ficar legível, ser impresso em Verona e não aqui, então a gente tinha que ver. Então, dos 10 mapas, e também a questão da junta, né, porque ao final eram 4 quadrantes e como a junta ia ser colocada, realizada, para que aquilo não parecesse que não tinha a junta. Então, os 10 mapas foram impressos, um pedacinho, né, e fizemos na escala de 3 por 3 metros uma amostra em abril, sendo que o centro tinha um mapa inteiro de commodities para conferir a questão da junta. Então, a questão de processo também de produção no mapa, enfim, foi uma questão... Os arquivos, né? Os arquivos. CETIF, PDF, isso tudo também. Esse exercício em abril, ao final, teve tranque e tem que enviar. Então, esse envio também reparamos em abril que demorava 2 dias para enviar. Então, você não podia acabar um dia antes o envio para o... E todas essas impressoras de grande formato, não era óbvio pra gente, mas elas só aceitam imagem rasterizada. Então, dava um dó também você pegar todo o dado que foi feito com carinho absurdo, vetorialmente, cada letra, aí você chapa aqueles 150 dpi e a Chiara chora. Assim, não, mas não foi. Rolou um cuidado, mas obviamente essa questão da distância ela era fundamental, assim, né? O próprio DPI relacionado, né? O quantos pontos relacionado a uma distância. Então isso era na expografia, a decisão expográfica ela estava totalmente vinculada a isso. E a montagem, como que aquilo vai ser montado, este mapa é o da história aqui, é louco que a gente chegar também trabalhar bastante nele. Alguns mapas foram definidos antes, outros depois, né, de divisões sólidas, até o último minuto ainda estávamos pensando como fazer esse mapa. E ao final foram 4 quadrantes montados no chão e depois do chão levantados e fixados nesses 4 pontos, para vocês verem um pouco a escala do mapa. Lembrando que a gente fez todo o detalhamento de todo o projeto expográfico em conjunto com questionamentos em Verona e nós mesmos também que montamos a exposição fisicamente lá. Desde limpar o chão, pintar a parede, arrumar a luz, qualquer coisa a gente tem faz. Provas, tem provas. Então, essa a equipe tem os curadores, Rainer, Olivia, Bárbara, Rafael, Elô, José Pintar, Miguel, Chiara e alguns outros estagiários que também participaram. O catálogo já está disponível na internet, isso, em inglês e português. Aqui em inglês e português e tem todos os Próximo passo, a gente está trabalhando sobre o nosso sonho, a gente conseguir também um patrocínio para conseguir ter os mapas online num sistema meio GeoSample, mas não tão sofisticado, mas que consiga visualizar e dar zoom, porque ele é impossível de olhar no catálogo, só dá para ver na real, na física. Está sendo trabalhado. Para o chamamento em dezembro, criamos um website que é murodear.org.br para fazer o chamamento, para mandar as propostas, e nesse mesmo site nosso desafio agora é que esses mapas possam ser democratizar esses dados de uma maneira organizada e possível de ser pesquisada. Isso gere frutos aí. É isso aí. Obrigado. Acho que a gente pode fazer uma conversa agora, se vocês tiverem perguntas. Eu posso ficar aqui, só monopolizar vocês até amanhã, mas eu vou fazer mais uma pergunta aí para começar. Não é nem bem uma pergunta, é só uma coisa que eu acho muito legal do trabalho que vocês mostraram, que talvez começou a questão da escala, né?
uma escala que determinou muita coisa, e tanto dos dados que vocês tinham usado, até os processos, quantas horas a Kiara e o Rafael ficaram na frente do computador renderizando, qual que era, como que dava para passar os arquivos na hora de imprimir, como que montar isso, e é uma coisa que, sei lá, você trabalha com dados, várias vezes você bate nessa questão da escala. E me surpreendeu muito aí, coisa técnica, e o pessoal, o Rhino e o Grasshopper. Eu não esperava. A gente também não. Mas foi uma parceria feliz no final. Não, deu muito certo com muita coisa, né? Acho que vale a pena também falar, porque você está falando de escala. Quando trabalhamos com a Carol, ela trabalhou uns mapas que foram especificamente para o catálogo. Então, se vocês depois circulam, vale a pena, puxa, até teremos colocado, pode ser a próxima sessão sobre isso. A escala foi pensada para o catálogo que ele mede 23 por 32 centímetros. Então, os dados e a visualização tem muito a ver também com isso, né? Agora, uma coisa, eu não sou especialista nesse assunto, mas uma coisa que eu percebi durante o trabalho de todos os mapas é que o QGIS, ele possibilitava todas as leituras. Depois é que a decisão, depois que a gente entendia esse processamento, é que a gente migrou de programa. Eu lembro, né? O mapa que a Kiara fez é emblemático nesse sentido, porque os dados eram muito dispersos, era muito difícil visualizar. Então, para conseguir chegar na conceituação de como que o mapa ia ser especializado, o QGIS era 100%. Também de Minha Casa Minha Vida, no começo tínhamos uma base de dados de todos os empreendimentos da Minha Casa Minha Vida, tudo começou com era bizarro, também este de migração, né? Aqui são todos os países do mundo, da onde vem imigrantes nos últimos 10 anos. 20 anos. 2000 a 2006. 2000. Esse usa da Polícia Federal, né? Polícia Federal, exatamente. Então, é legal também ressaltar, acho que o workshop, que assim a gente... Sim, fala aí. A gente, em janeiro, a gente fez um workshop na ocupação 9 de julho, que a gente queria trazer um pouquinho o relato de alguns imigrantes e refugiados também, para assim, dar pra gente tentar sair um pouco dessa questão que pode ser um pouco alienador, assim, não sei, pode alienar um pouco dos dados, né? Então, assim, que é uma coisa que as pessoas acabam virando estatística mesmo, e aí aqui a gente focou para mostrar, assim, que cada relato e cada uma dessas pessoas ou família, né, que são esses blocos, tem a sua trajetória marcada dentro do mapa. Então, a gente quis levar um pouco também dessa questão um pouco mais... Saiu daqui, foi para... mais humanizada, assim, o que são esses dados, né? Que são pessoas que têm às vezes uma trajetória muito difícil também. E assim, foi uma experiência muito legal, que as cafés também ajudaram bastante. E esses dados, eu volto à pergunta que você fez do diagnóstico, deram coisas muito óbvias, por exemplo, que o Brasil, essa imigração, a imigração aqui em roxo, azul é a imigração internacional, e a imigração em cinza, preto, a migração interna. Então é óbvio que o Nordeste e o São Paulo, o Sudeste, a relação é fortíssima. É uma coisa óbvia, talvez, mas quando você olha, a proporção assim, realmente... Graficamente fica bem expressivo. Graficamente fica muito expressivo, como que é. Aqui se calcularam a quantidade de imigrantes por ano por país. Então aqui você vê países muito óbvios, assim, Haiti, Bolívia. Você consegue identificar pontos de guerra, ditaduras, várias... São coisas que você já sabe, mas né? Você não vê a importância de notícias, mas aqui você vê visualizar. Nesse especificamente, sempre que tem essas explosões, essas circunferências um pouco maiores na beirada, se você for cruzar, você vai achar algum conflito, algo marcante para algum lugar que gerou esse fluxo. Acho que esse foi o que ficou a maior parte do tempo no GRASS, inclusive, né? Esse daqui
assim, a gente passou pelos dias, acho que principalmente para a migração interna, mas essa questão, assim, porque os países, eles não estão territorializados, né? Então, assim, a gente teve que dispor eles igualmente, né? Assim, no Brasil, você enxerga a fronteira, né? Mas a questão dos outros países foi bem complexa nesse sentido, né? Acho que foi um dos mapas que vocês trabalham. Tiveram outras perguntas para a gente não começar a conversa? Eu queria perguntar também nessa linha um pouco das soluções técnicas que vocês encontraram, quanto disso vocês foram pesquisando e garimpando outras soluções, quanto foi ali programado específico para esse projeto. Estou imaginando principalmente essa questão do QGIS, do Grasshopper. E se vocês têm algum plano de consolidação dessas ferramentas que se foram criadas específicamente para esse projeto. E alguma coisa. Nossa, sim. Boa ideia, a gente não pensou nisso. Se vem um plugin, vem um GitHub. Não tem, mas olha que acho que a gente estava comentando hoje assim, que essa operação que o Rafa fez no Grass, assim, de fazer essa esfera, né, conseguir ter ela no Rhino também, que é uma super vantagem, tem que salvar esse comando, que é input, coloca os dados, e aí você consegue destrinchar isso super, né, porque isso estava sendo aplicado de outro jeito, né. A gente pegou isso no repositório, porque assim, para a Grasshopper você tem repositórios consideráveis. Tem muito usuário, a comunidade em torno da uso da ferramenta é expressiva, então tem muita solução pronta. E a comunidade tem essa tradição, um hábito, cultura, né, de trocar, disponibilizar soluções já feitas. Então, parte dessas soluções a gente construiu em cima de algumas coisas que existiam, adaptou para o que a gente queria fazer. Como, sei lá, acho que acaba sendo quase, sei lá, padrão para programação. Você pega algo similar ao que você quer, ajeita, vai ajustando. Mas engine não tem, assim. A gente não fez esse repositório ainda. Mas é uma boa ideia. Mas é que acho que, por exemplo, o pós-evento, às vezes, não está considerado dentro do planejamento. Ou seja, você só adapta o dia da abertura. E ao final, esse tipo de eventos, de conversas, eu agradeço, faz com que a gente volte a pensar, bote as coisas sabe, né, em ordem, de certa maneira. Eu acho que uma coisa que é fundamental é a organização dos nomes, dos arquivos. Parece bobagem, mas assim, éramos 15 pessoas trabalhando, todo mundo ao mesmo tempo, com 2 Dropboxes. Então, se a Elo não fosse militar... Imagina compilar todas as fontes depois. Não, sabe, tinha que ser com o mesmo nome, a mesma organização, a mesma coisa, porque senão a gente se perde e depois ao final conseguimos salvar tudo no Drive. Enfim, são coisas que ao mapear, tecnicamente, ser bem organizado em nomear arquivo é uma coisa que depois rende, assim, rende até isso, eu estava vendo para voltar a parte da apresentação, a gente estava vendo, só um recente acha isso. E a gente sabia onde estava, né? A gente achou. Precisava de uma imagem do Grass, não sei o que. A gente acha, será que esse é a primeira, tá ligado? Isso nunca acontece. Como chamavam os arquivos, como chamavam os nomes, como chamavam os mapas, como chamavam os quadrantes. A gente também fazia parte da definição do trabalho. Parece bobagem, mas no curso de QGIS eu sempre pego na questão de nomear as coisas. Porque você está trabalhando com dado, na verdade o nome que você dá para os seus dados é um dado também, é um metadado. E você tem que ter o mesmo critério com ele, assim, com o dado que você produz, quanto com o dado que você trouxe. Para depois ter reflexões como essa. Eu queria saber as fontes do mapa de empreendimentos imobiliários, qual foi a ideia, um pouco da história do catálogo. Eu acho que se você quiser de verdade no início, você consegue ver exatamente todas as fontes, mas acho que vale a pena comentar agora mais amplamente. Os imobiliários, era um empreendimento esse
não lembro, teve muito da Brain, né? Esse foi a Brain Consulting eles são de Curitiba. São de Curitiba, mas também trabalham aqui em São Paulo. Eles trabalham não tem todas as cidades, o mercado imobiliário é um pouco mais complexo do que a gente pensa. Mas é produção, é operação urbana. É por produção. É por produção. E também tinha por shopping centers nos 2 anos. Nos últimos 2 anos, a maior parte dos dados são 2 anos. Os dados mais genéricos que para várias cidades são 5 anos. Mas os dados mais fortes que a gente conseguiu são as grandes capitais, o mercado imobiliário mais forte já tem 2 anos. E tiveram alguns critérios para triar o que ia aparecer aqui, né? Então, tinha discernido nesses dados todo o formato de que tipo de lançamento imobiliário estava acontecendo em cada lugar, e tematicamente alguns foram colocados como mais voltados para o desenvolvimento do mercado imobiliário. Então, sei lá, lançamento de shopping, por exemplo. E coisas, sei lá, como centros culturais, por exemplo, colocados na contramão disso. Vamos colocar esse contraste. Quantos shoppings se construíram nos últimos anos e quantos centros culturais se construíram nos últimos anos? Um pouco tentando essa relação do mercado imobiliário, quanto investimento existe nesse setor. E ao final, este mapa... eu acho que é legal falar sobre isso, porque senão parece que tem uma questão muito importante que é... esse mapa, ele estava na ponta da sala, tem nas fotos, vocês pegaram? Ele já aparecia no mapa. Ele está aqui, ele está à sua esquerda está esse mapa e à direita está esse mapa. Então, se a gente falar minimamente sobre esse mapa, que ele tem uma questão muito bonita, que ele foi desenvolvido em parceria com o Antônio Donato Nobre e com o Paulo Tavares. O Antônio Donato Nobre é um dos reis assim, né, do meio de pesquisas de impacto de meio ambiente de uma maneira muito vanguardista, de uma visão muito holística, muito completa, de que vai desde a científica até da cultura indígena, do impacto disso dentro do país. E o que foi muito bonito de ver, de entender nesse mapa e entender qual que seria o recorte dele, é uma questão que não está no solo. É justamente um efeito que se chama Flying Rivers, que então são os ventos que circundam, né, que passam pelo Brasil. A gente consegue ver numa gradação de azuis a densidade de umidade que existe ao redor do continente. A gente consegue ver esse vetor muito forte. Frente aos dados do Global Forest Watch de desmatamento, que são indicados desde os amarelos até os vermelhos, então emissão de carbono. E então, qual que é a questão? É que esse efeito está totalmente vinculado a uma condição geográfica, né? Então o vento ele vem do mar por meio desse fluxo, bate na Cordilheira dos Andes e é direcionado para o sudeste do país. Então a leitura, daí a Carol faz essa leitura muito especificamente no catálogo, onde ela bate a localização de São Paulo frente a outras latitudes do globo. Você consegue visualizar que isso é deserto em grande parte do globo. Então, só por conta da condição geográfica específica que existe na América Latina, aqui o sudeste do país é rico. E aí, quando a gente vai para o mapa de mercado imobiliário, você consegue ver também o reflexo disso. Então, a relação desses mapas, o cruzamento disso e a leitura mais holística que era possível ser feita na hora, é uma coisa muito difícil de explicar quando a gente vai falando de um a um. Assim. Sim, também na tela. E como é essa distorção que está dando na grade no fundo? Então essa distorção ela tem a ver com a concentração. Então é como se ela gravitasse em torno proporcionalmente a onde você tem as concentrações maiores. O país Foi giz na hora. Foi giz e grass. Grass com certeza, mas eu não lembrava se o grid era... É mais o conceito de como mostrar que o Brasil realmente tem muito mais investimento, porque, de novo, são coisas que são óbvias, mas que você visualiza que o investimento imobiliário lá no norte é mínimo aqui. E pontual, né, nas capitais. Pontual nas capitais. Eu queria elogiar nesse ponto, né?
coisas que são óbvias pra gente, né? Principalmente pra vocês que estudaram nos Estados Unidos. Imagina quantas vezes vocês tiveram que falar que moravam longe da Amazônia. Eu passei 5 meses lá e tinha que falar, não, Miami é mais perto da Amazônia do que na cidade. Então... Não, e essa exposição, afinal, por mais que eu acho que é uma coisa muito importante de ser mostrada no Brasil, ela está sendo vista por um público internacional. Então, nem todo mundo conhece o Brasil como uma Eu queria perguntar qual foi o papel dos construtores nessa produção dos mapas, porque trabalho com mapas também, eu produzo alguns mapas no meu trabalho, e acho que todo mundo que trabalha com mapa passou por aquilo. Você faz um mapa, acho que tá ótimo isso, aí alguém mais experiente fala, não, tá dando uma informação que não é bem o que é o real. E aí eu queria saber disso em relação aos post-its iniciais. O que deles vocês acabaram mudando por causa disso? Eu acho assim, principalmente, quando a gente falava, vamos falar de paisagem, vamos falar sobre o bicho, o consultor ajudou a gente a entender qual é o recorte que a gente ia mirar, porque a gente não tinha tempo e não tinha também capacidade de recurso para poder desenvolver um mapa, a pessoa criticar e ter devolutiva. Então isso é como o post-it, a gente foi para o consultor e falamos, então vamos focar em vento em Flying Rivers, ou vamos focar no recorte da distribuição nas fronteiras do Brasil, as cidades gêmeas e as tríplices fronteiras. Então foi nesse sentido, para ter um respaldo e um recorte que pudesse também articular a outra questão, que é a estrutura do catálogo. Você podia falar um pouco dessa pirâmide do catálogo? Porque realmente foi feito em paralelo o livro, né, o catálogo e os mapas. Então, a ideia era isso, né? Essa é a ideia e o que nós queremos mostrar no mapa. Então, o consultor nos ajudou muito nesse sentido e nos ajudou também no embasamento teórico para convidar outras pessoas a conversarem sobre o tema, para escreverem o tema. Então, o tema é explorado não só pelo desenho, mas também ensaios e artigos que foram escritos especificamente para o catálogo. O catálogo ele tem o mapa, tem os 10 capítulos, né? E cada capítulo tem o mapa, um ensaio que explica né? Que explica o mapa e o tema. Depois tem um artista plástico que tem uma relação com o mapa, que fala dentro da prática dele sobre as questões que estamos questionando no mapa. O consultor, que a gente chama de consultor ou comitê multidisciplinar, eram pessoas mais senior que podiam nos dar uma reunião no tempo, algumas mais, algumas menos. Algumas nos deram uma reunião, nos direcionaram, outras pessoas que quiseram se envolver mais. Então também dependia disso. A entrevista com eles foi gravada e vai ser disponibilizada também no YouTube. Elas já estão em Quereza no site do Entre. Todas as entrevistas completas, são bem maiores do que as que a gente tem no catálogo. E depois convidamos pessoas de todas as profissões, incluindo arquitetos, para escreverem sobre o tema. Então, 1 ou 2 por tema. E assim cada um dos capítulos está controlado. Então, o consultor também nos orientou quem poderia escrever, quem sabe do tema. Então, talvez, se essa pessoa não tinha tanto tempo, então a outra pessoa que escreveu um ensaio nos ajudou a achar o texto. Esse, por exemplo, que Minha Casa Minha Vida, teve consultores que se envolveram mais e tem outros que se envolveram menos. Eu acho que é muito importante o papel dessas pessoas, desses pesquisadores que escreveram artigos, porque eles também mostravam outros pontos de vista e não necessariamente os pontos de vista técnicos. Por exemplo, no mapa de imigração, onde a gente fala da imigração recente no país, a gente falou do trabalho escravo presente na urbanização do país, que está totalmente vinculado a essa recepção dos imigrantes. Então, a Carol Tonetti e a Lígia Nobre, por meio, por exemplo, do desenvolvimento do Contracondutas, colaboraram. Aqui a gente teve colaboração da Raquel Ronick e até da Beth França, né, em termos de contraponto também, de visões diferenciadas sobre a mesma questão. A Universidade de Suíça de Zurich, Rainer Kell e Martin Liu tinham já trabalhado na questão da Minha Casa Minha Vida, então eles ajudaram nisso. Então,
Também queríamos equalizar a participação de cada um dos consultores, mas foi se dando também, dependendo da disponibilidade de tempo. Queria fazer uma pergunta, dando um passo para trás e a visão da exposição em relação aos mapas, as cartografias brasileiras. Como foi o diálogo disso que estavam fazendo com o chamamento para os projetos, se existe algum diálogo, se vocês encontraram sinergia, ou foram dois processos totalmente paralelos, como que isso se amarra? Eu falo do ponto de vista de quem acompanhou muito pouco o processo da Bienal e a exposição. A relação mais clara é que assim, você vai mostrar arquitetura para um público 90% europeu, 70% italiano. Então, também você está mostrando a arquitetura do Brasil para um público que não conhece o Brasil. Então, como que a gente mostra a arquitetura brasileira sem mostrar um contexto? Então, essa relação era muito óbvia. Quando se falava de free space ou de muros de ar, de quebrar muros, os arquitetos a seleção de projetos quebra a barreira de certa maneira, tem uma certa generosidade, sempre um projeto que olha para a cidade, que entende a urbanização, que entende seu contexto. Então, apresentar esse contexto nos parecia que era necessário para ser mostrado. Então, em nenhum momento são dois processos paralelos, eles estão completamente atrelados, só que claro que tem dois outputs diferentes. Eu acho que é interessante assim, quando a gente estava na fase lá dos post-its, a gente pensou que os projetos podiam responder de uma maneira propositiva a questões das barreiras presentes na cidade. E o que a gente percebeu com o chamamento foi que a gente não ia conseguir selecionar todos os projetos que respondiam da mesma maneira às questões ou com proposições, soluções engenhosas para questões urbanísticas necessariamente. Então a gente decidiu, assim como a gente decidiu que os mapas abrangiam diversas escalas, a gente decidiu que os projetos abrangeriam diferentes aspectos e diferentes barreiras, desde barreiras tecnológicas, barreiras urbanísticas, sociais, culturais, religiosas. Então foi um pouco quase como pegar desde o objeto, tem edifícios muito pequenos ou intervenções muito delicadas, até pensar no mapa do continente. Então, foi o fio que amarrou, principalmente as questões, foi a multidisciplinaridade e as diferentes escalas. Foi assim, um pouco aprender com o que, sabe, a gente deu as caras para bater, colocamos lá o chamamento, porque também tinha uma função que vale a pena ser ressaltada, que era uma função marcar um ponto numa Bienal de Arquitetura de Veneza de que a gente tinha que instaurar um processo democrático. Não foi uma coisa fácil, a gente teve muita dificuldade, porque parece que é só você querer fazer um chamamento que você faz. Não é, tem advogado que fala que é impossível, você fala que vai ser processado, não vai dar tempo, é Natal, Ano Novo, quem é que vai trabalhar, quem vai fazer o site, qual que é o dinheiro, quem que vai escrever o projeto. Só para vocês terem, esse dado é legal. A gente recebeu 56 projetos até a quinta-feira, às vésperas de fechar o chamamento. Na sexta-feira a gente recebeu 289 inscrições. Então assim, era da catástrofe à glória, porque com 50 projetos inscritos, sendo que 20 era da mesma pessoa, não dava para fazer uma Bienal. Então é surpreendente também essa... E aí não aguenta, o meu celular não parava, porque não consigo subir, não consigo subir. Chora agora, não sei. Mas enfim, sim, às vezes pareceria que são duas coisas separadas, mas sempre foram pensadas em conjunto. E outra questão é que o próprio pavilhão tem 2 quartos, basicamente. Um pequeno, baixo, escuro e um grande, claro e enorme. Então, também como você faz uma expressão que faz sentido. Mas a sua pergunta talvez é o maior desafio dessa exposição. É a nossa dificuldade, o nosso calcanhar, porque fazer essa costura em tão pouco tempo, você fica muito exposto, é muito difícil. Mais perguntas? Tomar uma cerveja. Senão a gente pode tomar uma cerveja, já que não teve pizza. Queria falar só. É isso que eu ia falar assim. Bom, quero agradecer muito o IAB espaço aberto para receber conversas, reflexões, discussões sobre os temas que estão aí.
Eu queria aproveitar para fazer uma propaganda que a Renem está aqui. Tem várias pessoas que trabalham na prefeitura e a Renem está aqui, é uma das pessoas que está por trás ali do GeoSampa alimentando, então que também é a outra ponta desse trabalho. Hoje teve mais um passo grande, né? Quer falar em 30 segundos, Renem, o que vocês fizeram? Todo mundo aqui conhece o GeoSampa. Hoje, na verdade, existiu o GeoSampa intranet e internet. Para quem é da prefeitura, então a gente tem vários sistemas integrados. Como eles não são validados, a informação validada ela é barrada na internet. Então, até 2017 só tinha integração mesmo de base e banco de dados do IPTU. E foi uma grande desculpa. E aí, a partir do ano passado, a gente consegue o primeiro sistema efetivo mais recente, o sistema legado da prefeitura que integra com o GeoSampa internet, é o zoneamento, que é o CISOM. É um zoneamento que a gente faz a gestão lá no DEUSO, coordenadoria de uso do solo. E a gente consegue hoje, tem uma aba nova desde 2017, onde você consegue colocar através do SQL, você puxa todos os dados do zoneamento. Aí a partir de hoje, subiu ontem à noite, um pacote em que hoje você consegue, além de ver o zoneamento, o sistema calcula os parâmetros consultivos e a cópia digital. Então, para quem constrói hoje o sistema ele calcula, então você está no Mazeu, ele já calcula qual que é o seu CA, seu CO, qual que é a pontuação mínima da cota. Se tem 2 zonas, ele já calcula essas 2 zonas. Sobre esse pacote na internet, por favor, use isso vai ajudar muito a desonerar o processual, informação mais clara, porque a gente está no ambiente arquiteto. É muito fácil falar de CA e teórico, mas é muito difícil lá na música, né? Senhorzinho que fala, eu moro atrás da igreja, como é que você explica CO e TA, né? Então, quanto mais clara essa informação, a gente vai continuar fazendo. Obrigada, realmente fiquei bem nervosa. Que massa. Seu pau. Parabéns. Muito obrigada, Renato. Obrigada, Fernanda. Obrigado a todo mundo por vir. Fiquem de olho na página do Facebook do MapTime, porque a ideia é fazer um por mês. Não sei se a gente vai conseguir superar esse, porque foi muito legal. Então o próximo provavelmente vai ser um pouco menos legal, mas apareça. Se vocês puderem. Obrigado mais uma vez. Obrigada.